Oi, pessoal. Bom, eu também resolvi fazer minha fala para o nosso primeiro seminário de metodologia da história. Eu sou o professor André Onofre, vocês devem saber. Eu estou no departamento de história desde 2015. Eu me formei e me graduei na Universidade Federal da Paraíba e fiz meu mestrado também na Universidade Federal da Paraíba. Foi lá que eu tive meus primeiros contatos com a pesquisa acadêmica. Primeiro no projeto do PROIC sobre as ruínas do Almagre, que são um antigo aldeamento indígena, cujas ruínas são tombadas pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. E a gente tentou fazer um levantamento histórico dessas ruínas. Sempre fui muito interessado em patrimônio histórico. Fui voluntário de estágio no Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado da Paraíba por quase 3 anos durante a minha graduação. Lá a gente não tem estágio remunerado, então, mas foi uma experiência muito gratificante, junto com a professora Maria Vitória de Lima Barbosa, e terminei fazendo esse PROIC com a professora Carla Mary Oliveira, que sempre trabalhou com patrimônio histórico da Paraíba. E a gente trabalhei basicamente com o arquivo histórico ultramarino. Na época ele não estava disponível online, a gente tinha uns CDs, que eram os CDs do projeto Resgate, que foi um projeto que foi lá no Arquivo Histórico Ultramarino em Lisboa e digitalizou todo o acervo. Hoje em dia ele está em online, cada capitania fez um catálogo de resumos dessa massa documental. Uma massa documental imensa, super acessível, boa de pesquisar, porque ela trata de todos os aspectos administrativos da colônia. Mas aí, nesse meio de papelada administrativa, você vai ter todo tipo de... Desde do Capitão Mó, que reclama que a senhora deu uma bengalada na cabeça dele. Então, você acha tudo que toca a administração passa por lá. E foi aí que eu fiz minha monografia, com esse acervo, foi sobre as fontes de água do período colonial. Eu quis mostrar que a cidade de João Pessoa, ela foi, que na época não era João Pessoa, era a cidade da Paraíba, ela foi urbanizada, tendo como um dos pontos principais para o seu traçado geométrico as fontes de água do período colonial. E foi durante esse estágio no IFAEP que eu descobri a Igreja do Carmo em João Pessoa. E eu percebi que as pessoas trabalhavam muito com os franciscanos e que você tinha um movimento de extrema qualidade artística e importância dentro da cidade que era pouco visado. E aí eu percebi que ali tinha um nicho. E aí eu conversei com a professora Carla Mary para montar um projeto de mestrado que me permitisse analisar a imagética dessa igreja. Então, minha fonte principal seria as imagens. Por que aquelas imagens estão ali? O que elas significam? E eu sempre me preocupei muito isso porque eu queria trazer uma relevância para a Igreja do Carmo, inclusive para que isso pudesse servir de suporte para projetos de restauração e de conservação da igreja, e até mesmo para projetos de educação patrimonial. E a Carla Mary topou, e aí a gente montou eu montei o projeto de mestrado e ela me orientou. A gente utilizou a metodologia de análise imagética do Erwin Panofsky, que fala de são três, como fosse etapas: análise pré-iconográfica, análise iconográfica e análise cronológica. A análise pré-iconográfica seria a identificação dos elementos, são homens, mulheres, cachorros, o que é que tem lá. A análise iconográfica é quando você identifica a temática, por exemplo, aquela cena representa a crucificação de Cristo. E a análise cronológica é por que você representar a crucificação de Cristo naquele painel e naquele espaço, certo? Isso virou um livro, O Verbo Mais que Perfeito, que eu acho que está aqui na minha estante. Deixe-me dar uma olhadinha, que esse livro está aqui facinho. Não está aqui, desculpe. Está aqui, peraí, gente. Olha, tá vendo? Na emoção do não vamos parar e não vamos editar. Esse livro aqui, certo? O Verbo Mais Perfeito,
que foi a minha dissertação de mestrado. Eu tenho muito orgulho dela. Ela tem vários defeitos, várias coisas que eu olho hoje em dia e faço, nossa, que bobagem que eu falei, não deveria ter falado isso. Mas serve, o básico, o principal está aqui e pode ser usado. Ele é um trabalho muito bonito. Um amigo meu fez umas imagens muito bonitas de croquis e gravuras bom. E aí eu fui fazer doutorado na UFMG, trabalhando ainda com os carmelitas, mas aí expandi a presença dos carmelitas turônicos, que eu não vou entrar muito bem sobre o que sejam esses carmelitas turônicos, leiam o meu trabalho, que vocês vão descobrir, na Paraíba e Pernambuco. Então, tentando entender esse universo cultural carmelita, fui orientado pelo professor Eduardo França Paiva, e durante todo esse trajeto eu utilizei muito o Arquivo Histórico Ultramarino, também fiz pesquisa em Lisboa e Évora, na Torre do Tombo, que tem principalmente os processos inquisitoriais. Por exemplo, o Guilherme trabalhou com um processo digitalizado, que vocês viram a palestra dele também nesse canal, do Baltazar da Lomba, né? Então, eles não tem nem, acho que não tem nem 10% do acervo dele digitalizados, mas é um acervo muito maravilhoso, porque ele resguarda a Torre do Tombo, toda a parte inquisitorial, por exemplo, toda a parte da mesa de consciência e ordens, que é a parte das questões espirituais da colônia. E aí, a partir do meu doutorado, eu não publiquei meu doutorado, eu não sei se eu vou publicar, eu não tenho esse desejo, porque eu acho que ele tem algumas coisas que eu precisaria rever bastante, mas eu saí picotando em vários artigos. Então, nesse veio, por exemplo, um agora que saiu num livro sobre barroco, o qual eu organizei junto com a professora Carla Mério, uma publicação internacional, que é o Barroco, Novos Olhares, e aí eu faço uma análise do teto da Igreja da Ordem Primeira do Carmo do Recife, que é um teto dedicado ao profeta Elias. Então eu faço essa análise cronológica desse teto e tudo mais. Isso está na minha tese de doutorado, lógico que está modificado, eu consertei algumas coisas, tive que também enxugar um pouco lá na tese, eu acho que está maior, mas sempre costurando isso com o contexto local e com a documentação que eu tinha disponível. É interessante como a pesquisa funciona, porque somente ano passado eu descobri que o livro de tombo do Mosteiro Carmelita existe. Ele estava inacessível, e eu consegui fotografar ele todo. Inclusive estou pensando em montar um projeto de pesquisa para paleografar esse livro por completo. Na UNB eu continuei trabalhando com os carmelitas, então eu fiz um projeto de análise iconográfica sobre o teto da Ordem Terceira do Carmo do Recife, o qual é todo dedicado a Santa Teresa, que tem um maior acervo imagético dedicado a um santo que eu tenho noção existir no mundo. São 53 painéis com passagens da vida de Santa Teresa, e a gente saiu identificando cada painel e fazendo a matriz iconográfica desse painel. Como é que a gente fez isso? Buscando nos livros as gravuras que inspiraram os painéis, porque a arte colonial religiosa, raramente ela tem esse aspecto da originalidade, da forma como a gente entende a arte contemporânea. Ela sempre se baseia por uma questão de decoro, de manter os elementos religiosos, né? Ela se baseia em gravuras, imagens que já são canônicas, né? Então, a gente fez toda essa matriz, isso está num site disponível lá, pinturasantateresa.wordpress.com. O Rafa, que é um orientando meu agora do mestrado, ele foi um dos grandes pesquisadores, mas junto com mais a Caliane, a Gabriela, acho que teve outra pessoa também que participou. E nesse meio também eu tinha digitalizado todo o acervo da Ordem Terceira do Carmo, que estava desaparecido, mas foi reencontrado. E aí eu comecei a fazer uns trabalhos por fora, com a Letícia, por exemplo, que trabalhou sobre a mortalha que envolvia os membros dos irmãos terceiro quando eles faleciam. A Yasmin trabalhou com os sinos, com o toque dos sinos da Ordem Terceira.
E, paralelamente, eu fiz alguns outros projetos. Por exemplo, atualmente eu estou com um projeto de mestrado e doutorado de interseccionalidade, de pensar raça, cultura e gênero dentro do mesmo aspecto. E aí, por isso que agora eu estou desenvolvendo um projeto com um aluno, um colega nosso, inclusive, de disciplina, que é o Alexandre, sobre o processo durante a ditadura militar da... É uma área completamente nova para mim, então é um processo jurídico que o primeiro médico que fez a primeira operação de uma mulher transgênero no Brasil, ele foi processado e foi condenado pela justiça, e ele só foi ser absolvido em segunda instância. E aí a gente vai analisar esse processo, porque a minha ideia agora é começar a pensar não apenas a arte, assim, pensar de forma teórica, gênero, raça e classe. E aí isso já tem influenciado bastante os meus trabalhos sobre arte, porque basicamente a minha produção pessoal é bastante sobre arte, e principalmente pensar o que seria essa arte barroca e desconstruir esse conceito de arte barroca. Tentar construir um conceito de arte barroca que não seja alienígena, porque tudo que a gente fala sobre barroco vem de fora. E a gente, a partir das nossas pinturas, das nossas esculturas, dos nossos objetos, a gente pensar esse conceito de barroco. E definir o que seja esse barroco. Será que existe esse barroco nessa América portuguesa? E aí, nesse sentido, por exemplo, eu comecei a também trabalhar com algumas obras aqui locais, como a igreja de São Francisco de Paula, em Goiás Velho, o qual a Débora está trabalhando com esse material, com teto, com parte do teto, a segunda parte do teto, tentando fazer essa análise cronológica, tentando descobrir essa matriz iconográfica. Eu pretendo agora, nessa segunda parte do PROIC, tentar fazer a segunda parte do teto. A Débora vai continuar trabalhando com isso no TCC, isso é muito bacana. E eu estou encerrando agora esse semestre um mini projeto que eu fiz, que chama Baú da Maria Alice, que uma aluna chegou com um baú com documentação do século XVIII, e a gente higienizou, está organizando, está catalogando esse material para poder fazer doação para um arquivo público que possa conservá-lo e preservá-lo, né? E então, minhas questões vão muito por isso. Eu sempre fui muito angustiado com a vida e com questões culturais, fiz teatro durante muitos anos da minha vida e sempre quis trabalhar bastante com arte. Mas sempre busquei pensar a arte como algo relevante socialmente, como uma importância social relevante. E eu acredito mesmo nesse trabalho. Acho que ele traz uma relevância social de preservação, de conservação, mas principalmente de identificação das pessoas comuns, que são elas que vão preservar o patrimônio com aquele objeto, né? Se a gente não criar esse elo, e esse elo só se cria através de pesquisa, né? Eu tenho tido muita sorte na UNB de alguns alunos se interessarem por arte, por barroco, e me procurarem para trabalhar. Isso tem sido bastante interessante. Então, sempre utilizando bastante a metodologia do Panofsky. Lógico que ela é retrabalhada por autores como Rafael Garcia Maírque, o Serafim Moralerro. Também utilizo as críticas que o Gombrich faz ao Panofsky. E tentando pensar uma história social da arte, como é que essa arte influencia ou contribui para desenvolver estereótipos ou para pensar essa questão da raça, classe e gênero, né? Então, acho que por enquanto é isso. Qualquer coisa vocês vão no currículo Lattes meu, lá tem os links para os artigos que eu publiquei. A gente vai trabalhar com um artigo na disciplina de Brasil 1. E acho que é isso, galera. Eu queria agradecer a vocês pela atenção. Se cuidem nesse período. Mas eu acho bacana porque vai ficar registrado todos esses depoimentos aqui no YouTube. Forte abraço, beijos, tchau.